e a empresa só pegou um pouquinho essas coisas que Deus criou para poder fazer uma coisa melhor para a gente, né? E agradecer também a minha patrocinadora que está aqui na live, eu não sei se ela saiu, ela está aí, a Selma, ela que me colocou no negócio, sou muito agradecido a ela, a Flavinha, que é patrocinadora dela, que me ajudou muito, e a esse grande líder que falo agora aí com vocês, que é o Silvano, né? Eu já trabalhei há muitos anos com outras empresas, com marketing multinível, e todas elas eu cheguei num nível alto, mas infelizmente as pessoas que trabalhavam nesses marketing multinível, são pessoas que não queriam ajudar, elas queriam aparecer sozinhas, né? É o que o Silvano falou no início, é melhor fazer 1% de 100 pessoas do que fazer 100% sozinho. Então, a maioria das pessoas que me colocavam no negócio, eles queriam fazer e não deixavam eu aparecer. Mas eu não queria aparecer, eu queria, porque eu sei falar de produtos, eu entendo disso. Então, não é porque eu quero me engrandecer, falar, nossa, que maravilhoso, que cara excelente, não. É que eu sei falar sobre o produto, então eu achava que eu poderia ajudar, de alguma forma, a crescer a minha rede também. Né? Então, assim, hoje, eu tinha falado que eu não ia fazer mais marketing multinível, eu já estava cansado, não queria fazer de forma nenhuma, e eu comecei a trabalhar com ozonoterapia há 5 anos, né? Sou doutor nessa área, e eu vi os resultados muito interessantes com o ozônio. Eu vi pacientes meus voltando a andar utilizando a ozonoterapia. Mas o problema maior é o seguinte, que às vezes a pessoa vinha no meu consultório e eu não conseguia dar continuidade ao tratamento. Então foi aonde que a Selma, que é a minha patrocinadora, ela veio com a Flávia na minha clínica, ela me apresentou o NX-Cap, né, que foi o produto que eu me apaixonei, e falei assim, poxa, o que tem nesse produto aí? E eu tinha rompimento de ligamento do ombro direito e uma fratura no joelho esquerdo devido ao jogo de vôlei, que eu também sou professor de voleibol. Então, não melhorava muito essa dor, justamente porque eu não tinha continuidade com o tratamento. E também eu tinha uma barriguinha bem avantajada, né? E eu percebi que depois que eu comecei a utilizar, durante 5 dias, eu usei quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira eu amanheci sem dor e sem o abdômen enorme. Eu já estava mais definido. Eu tenho a foto aí, se vocês quiserem eu compartilho com vocês. Então meus pacientes chegavam na clínica e falavam assim, doutor Anderson, o senhor está mais magro? Eu falei, como assim? Eles perceberam a mudança no meu corpo. Então eu comecei a utilizar o produto e comecei a me apaixonar e entrei na Ozontec. Agora hoje eu tenho uma franquia que vocês estão vendo, né? Eu trabalho há 2 meses já como franqueado e estou tendo muitos resultados bons em relação à franquia da Ozontec. Eu vou começar a falar para vocês sobre a nossa saúde. A maioria das pessoas aqui não precisa levantar a mão, senão a gente vai passar vergonha, tem mais de 50 anos, né? Então, vocês vão me ajudar. Antigamente, na época dos nossos avós, dos nossos pais, a gente comia coisas mais saudáveis. As pessoas falavam assim, não pode, hoje, né? Não pode comer gordura. Mentira, a gordura não faz mal, ela faz bem, ela faz parte da nossa célula. A nossa célula camada, bem a maior camada, né, a camada mais exposta da nossa célula, ela é formada por gordura, por dupla camada lipídica. Então a gente precisa da gordura. Os nossos hormônios são feitos de gordura. Então como assim não pode comer gordura? Na verdade não é que não pode, a gente come óleo de cozinha. Isso que faz mal, isso que aumenta o nosso colesterol, isso que ajuda a dar infarto no nosso corpo, no nosso coração. Então, isso é muito importante a gente saber a diferença da gordura boa e da gordura ruim. Né? Então, assim, antigamente você tinha um frango, por exemplo, você dava até o nome do frango. Você vai matar o garninzé, tadinho, não é? E a gente ficava com dó de matar esse bichinho. Mas a gente comia esse frango e ele não tinha hormônio, ele não tinha nenhum problema em relação a isso. E hoje os alimentos eles estão tudo cheio de agrotóxicos, pesticidas, tem hormônio na carne, então faz muito mal para o nosso corpo. Ele começa a produzir radical livre no nosso corpo. O que é radical livre? O que nós vamos falar sobre antioxidante e radical livre? Só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. O radical livre é como se fosse, eu não sei se todo mundo aqui é mamãe e papai, né? Mas vamos colocar aí que 90% que está assistindo a live quando entra um bandido na sua casa, Deus livre o guarde, espero que nunca aconteça, se um bandido entrar na sua casa
e apontar uma arma para o seu filho. Eu tenho certeza absoluta, quem é mãe e é pai, vai entrar na frente da arma para o filho não levar o tiro. Então, o antioxidante é isso. É como se fosse a mãe e o pai. E o radical livre é o bandido. Então, na hora que ele for atirar, o radical livre entra na frente da célula, né? Entra na frente do bandido e mantém intacta essa célula. Então, é a mesma coisa da mãe, do pai e do filho. Tá? Para vocês entenderem mais ou menos o que é radical livre e o que é antioxidante. Então, o papai e a mamãe é o antioxidante e o bandido radical livre, e ele vai cuidar das nossas células, que seria o filho nosso, que a célula seria o filho. Então, quando você está com o antioxidante lá em cima, você começa a ficar mais jovem, você começa a melhorar o seu cabelo. Por que pessoas, hoje em dia, têm muita queda de cabelo? Porque o nosso corpo é inteligente. O que ele vai fazer? Ele está todo intoxicado. Ele precisa de algumas vitaminas, sais minerais. Então, ele faz o seguinte, ele pega, o Silvano, por exemplo, aqui está precisando da vitamina C, por exemplo. Ele vai lá e leva a vitamina C para dentro do corpo e não leva para o cabelo. Porque a pessoa sem o cabelo, ela vai ficar viva. Só que ela não vai ficar bem se o coração não funcionar, se o fígado não funcionar. Então, por isso que a maioria das pessoas hoje tem problema de queda de cabelo. Então, nós temos os produtos específicos da Ozontec para queda de cabelo, e mais futuramente eu também posso explicar para vocês e orientar como suplementar melhor com esses produtos. Vamos falar o primeiro produto que me levou a entrar na Ozontec, que é o NX-Cap. Esse daqui eu fiz um vídeo legal, depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. O NX-Cap é o seguinte, ele é o meu xodozinho, ele é o meu queridinho. Eu vendi 80 potes em uma semana dele, porque as pessoas viram meu resultado. Nós somos espelhos, então a pessoa fala assim, você vai na casa de um paciente, ou você vai na casa de um amigo, de um cliente, você fala muito bem desse produto, aí a pessoa vai te perguntar, você toma esse produto? Ah, não, eu não tomo. Mas como assim? Né? Como que você vai passar credibilidade sendo que você não usa um produto? Né? Então a pessoa fala, se você não usa, então você não confia. Então eu não vou comprar o produto. E na verdade eu uso todos os produtos aqui na minha clínica. Eu uso em mim e passo isso para os meus pacientes. O NX-Cap, ele tem uma coisa bem interessante, que é o óleo de girassol. O óleo de girassol, ele faz com que aumente o colesterol bom no nosso corpo. Ele melhora essas gorduras boas do nosso corpo. Então, quando você faz a ingesta desse produto, você melhora o seu coração, você melhora o cérebro. O cérebro, ele funciona mais ou menos com 80% de gordura. Então, esse produto aqui, ele vai te ajudar nisso, justamente por causa do óleo da semente de girassol, tá? Então, nós temos também a semente de óleo de abacate. A semente de óleo de abacate, ela é extremamente antioxidante. Tem uma pessoa que está com o microfone ligado. Então, o óleo de abacate, ele combate os radicais livres e ele melhora as articulações. Então, quando você começa a utilizar esse óleo, a pessoa que está enferrujada, as pessoas que andam devagar, você pode ver que pessoas acima de 60, 70 anos hoje, elas estão enferrujadas. Né? O que adianta viver 80, 90 anos, mas com dor? Então, o óleo de abacate, ele vai lubrificar essas articulações, ele vai melhorar a pessoa começar a se movimentar. Então, ele também ajuda nas inflamações das articulações. Então, pessoas que utilizam óleo de abacate, com certeza absoluta, vai melhorar a parte de articulação. Tá? Então, é bem interessante isso. E o nosso produto também tem óleo de semente de abóbora. Muitas vezes, 99% das vezes, quando nós temos fome, ou às vezes a gente quer comer um doce, poxa, eu estou com vontade de comer doce. Ninguém sabe o porquê. Por que será? Por causa dos vermes. 99,9% das pessoas têm vermes. E esses vermes, não adianta tomar as medicações que o médico dá lá, o albendazol e tal, ele pega somente 6 diferentes tipos de vermes. Então, quando você utiliza a semente de abóbora, ela ajuda nisso, ela ajuda a matar esses vermes. E os vermes, normalmente, quando as pessoas são pré-diabéticas e diabéticas, se você fizer um exame, é certeza absoluta que ela tem verme ali no pâncreas. Então, quando você começa a utilizar
o NX-CAP, que contém a semente de abóbora, ela vai matar esse verme e automaticamente o pâncreas vai começar a melhorar a produção de insulina. Então, controla essa insulina no sangue, a pessoa vai perder peso, ela vai parar de tomar as medicações, e lembrando que nós não podemos, de forma nenhuma, pedir para os pacientes ou para os clientes pararem de tomar medicação. Tá? Então ela vai lá no médico todo dia, ela vai lá no oftalmologista, no dermatologista, no cardiologista. Ele passa uma medicação para ela, mesmo mesmo se for seu pai, a sua mãe, você vê que às vezes está fazendo mal, você vai lá e conversa com ele para ele mudar a medicação. Nunca pede para tirar. Porque se você falar para tirar a medicação, o médico vai falar mal do seu trabalho e ele vai falar que você é criminoso, que você está tirando uma medicação de um paciente. E você passa o produto, né? E você mostra para ele que é natural, e depois você fala para a pessoa que se ela melhorou com o produto. Automaticamente melhorando, o médico vai retirar essa medicação. Então você não pode pedir para ela retirar a medicação. Tá? Senão ela pode brigar com você, o médico no céu, quer dizer, Deus no céu e o médico na terra. Então, é muito perigoso isso, falar para o seu paciente ou para o seu cliente tirar a medicação. Tá? Então, nós temos esses produtos aqui, essas substâncias que contém dentro do NX-CAP. Então, ele faz um aumento do sistema imunológico, ele mata esses vermes, ele melhora o açúcar do sangue. Então, aquela barriguinha de cerveja que os homens têm, sabe aquelas barriguinhas que falam assim, não consigo tirar fazendo academia? É só tomar o NX-CAP que vocês vão ver a diferença. Tá? Então, esse é um produto assim, que fez eu entrar na Ozontech e hoje eu não largo dela. E nós vamos falar agora desse aqui, do Ozon Leve. Né? Falou em coisa leve, pense em Ozon Leve. Não sei se vocês já experimentaram, se vocês tomaram um produto. Ele vem em sachêzinho, é super fácil de tomar. E o Ozon Leve, ele faz muitas coisas. Ele tem, na composição dele, gente, ele tem o couve, tá? Então, o couve, ele tem uma coisa bem interessante aqui. Ele tem o sulforame. Esse sulforame, ele é antioxidante. Então, ele ajuda a combater o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que faz com que o nosso estômago comece a desenvolver gastrite. Então, ele ajuda nisso também. Tá? Quem tem gastrite, você pode utilizar o nosso Ozon Leve para ajudar. Justamente por causa dessa bactéria que ele elimina, ele ajuda a eliminar. Tá? Então, o tratamento hoje com os produtos ozonizados que contém aqui no Ozon Leve, você tem uma vida melhor, você tem uma digestão melhor, justamente por causa do abacaxi. Nós temos a bromelina, que é uma enzima digestiva do abacaxi, que melhora essa digestão do nosso corpo, do nosso intestino. Então, quando a pessoa tem intestino preso, ou ela fica com aquele estômago estufado, né, um intestino bem difícil de você ir ao banheiro, você pode utilizar também o Ozon Leve para melhorar essa digestão, tá? E ele também tem a vitamina K. A vitamina K, ela é bem importante por causa do sal. Se você tem uma pessoa, um paciente, um cliente que tem ela incha demais, você pode ter certeza que ela está com a deficiência da vitamina K. Então, quando você faz a suplementação com o Ozon Leve, essa vitamina K que contém dentro dele, né, que é na couve tem essa vitamina, ela ajuda nessa parte também, tá? A tirar o excesso de sal do nosso corpo. E contém ferro também, o ferro ele é bem importante para poder levar a oxigenação para os nossos tecidos. Então, as pessoas que têm deficiência de ferro, normalmente são anêmicas, então a gente pode utilizar o Ozon Leve, tá? Então, ele ajuda também na parte de ferro. E tem o ácido fólico, que é para as meninas, né, para as mamães. O ácido fólico ele ajuda no desenvolvimento dos bebês. Então, quando a mulher está grávida, a primeira coisa que o pediatra faz, nossa, agora fugiu o nome do médico, gente. Me ajuda aí, Silvana. Esqueci o nome. Depois eu vou lembrar, tá, gente? Obstetra. Obstetra. É isso, obrigado, obstetra. Nossa, é porque o meu companheiro ele é pediatra, por isso que eu esqueci. Ele que pega os bebezinhos primeiro. Então, o obstetra, ele passa o ácido fólico para a mamãe.
tá? Então, ajuda nisso também. E tem uma coisa bem interessante, que é a zeaxantina e a luteína. Essas duas coisinhas maravilhosas ajudam na nossa visão. Então, quando a pessoa tem hipermetropia, tem astigmatismo, catarata, qualquer tipo de visão, a zeaxantina, ela ajuda muito, e também a luteína. Ela trabalha dentro da mácula. Então, quando você tem uma visão turva, você tem a falta dessas duas substâncias. Então, quando você utiliza o ozon leve, ele também faz essa melhora nos nossos olhos. Tá? Então, a parte do ozon leve, da parte da couve, é tudo isso que eu falei. Agora, aí eu falei também do abacaxi, agora nós vamos falar do espinafre. O espinafre tem alfa ácido lipóico, então ele ajuda a combater o colesterol e também o excesso de açúcar do sangue, tá? Então, quem tem problemas de circulação, problemas de diabetes, por exemplo, que tem muito açúcar no sangue, essa substância, ela ajuda bastante, tá? E também tem o nitrato. O que o nitrato faz? É uma coisa bem interessante que a maioria das pessoas não sabe. O nitrato, ele controla a pressão. Então, quando a pessoa tem deficiência de nitrato, o paciente ou o cliente, ele tem muita pressão alta. Então, quando você faz uma suplementação com ozon leve, você melhora esse nitrato no sangue, então, automaticamente, a pressão do paciente começa a ser regularizada, tá? E também ele tem cúrcuma. A cúrcuma, todo mundo já sabe, os médicos hoje indicam, né? Os profissionais da saúde, os nutrólogos, né? Os nutricionistas. A cúrcuma, ele é altamente antioxidante. Então, ele combate os radicais livres, como eu falei para vocês no início, e ele também combate dores. Então, as pessoas que têm dores articulares, dores musculares, essa cúrcuma ajuda muito nesse tratamento, tá? Então, fica aqui a dica para vocês do ozon leve. Eu falei bastante coisa. Se vocês não pegaram, eu tenho um vídeo, aí o Silvano tem esse vídeo, ele fala explicando certinho para que serve cada um deles. Tá? Então, eu vou falar agora desse aqui interessante. Esse é bem interessante. O Dream Glass. Esse aqui, gente, eu me ferrei com ele. Como assim? Me ferrei. Por quê? Eu tenho uma secretária, e a minha secretária coloca todos os produtos certinho, e ela deixa de manhã separado para eu tomar. E ela não percebeu que o Dream Glass estava junto. E eu tomei duas cápsulas do Dream Glass. Chegou às 11h30 da manhã, na hora que eu comecei a atender os pacientes, começou a me dar um sono, mais um sono. Eu falei, gente, mas eu dormi bem. Eu falei, como assim? Que sono que é esse, gente? Aí eu fui ver, eu perguntei para ela quais eram os produtos que ela tinha colocado na bancada para eu tomar. E ela me falou que eu tinha tomado o Dream Glass. Ou seja, ele funciona. Só que ele tem que ser tomado à noite, senão te dá um sono, mais um sono. A melatonina, ela é produzida na pineal, numa glândula que fica aqui no meio, assim, do nosso cérebro. E ela faz com que a gente durma melhor. Então, se você, por exemplo, chegar em casa, a maioria das pessoas hoje, elas pegam, o que elas fazem? Elas vão, antes de dormir, elas ligam o celular, colocam lá do lado e ficam ouvindo o celular. Aí atrapalha. Essa luz, ela atrapalha a glândula pineal a produzir a melatonina. Então, a pessoa perde o sono. Por isso que, às vezes, a gente tem insônia. O mais interessante seria as pessoas entrarem num quarto escuro, sem luz alguma, e deitar e dormir. Aí sim você produz a melatonina correta, tá? Então ele tem a coenzima Q10 aqui dentro dele também. A coenzima Q10, ela só faz uma coisinha que é primordial ao nosso corpo. Se essa organela não funcionar direito, a gente morre. Não sei se vocês já estudaram biologia ou ciências, a gente tem uma organela dentro da nossa célula, ela é bem pequenininha, parece um feijãozinho verde, chama-se mitocôndria. Essa mitocôndria, ela é importantíssima para produzir energia para o nosso corpo. Então, se você não estiver funcionando bem essa mitocôndria, a pessoa começa a ter cansaço, fadiga, desânimo. Às vezes chega aquele dia que você está no trabalho e fala assim, poxa, eu estou tão cansado que eu não consigo fazer nada, eu quero dormir. É porque, com certeza, você não está bem nutrido com a coenzima Q10. Então, quando você utiliza o Dream Glass, você tem a produção de melatonina e você tem essa coenzima Q10 ajudando essa mitocôndria. Então, quando você começa a utilizar o produto, a mitocôndria funcionando bem, ela vai te dar mais energia, mais explosão,
e você vai começar a ter uma vida melhor durante o dia para o trabalho. E à noite, ele vai produzir a melatonina, que vai fazer a gente dormir melhor. Tá? Se você tiver alguma dúvida, podem perguntar. Se eu estiver indo muito rápido, tá dando para entender até agora? Ficou muito rápido, Silvano? Não, perfeito, perfeito, bem colocado. Fique à vontade. Tá, agora nós vamos falar desse aqui. Esse aqui é o X-Buster, né? Sempre quando eu me refiro a ele, eu falo assim, aquele amarelinho. Oi? As perguntas vão ficar para o final, pode perguntar conforme vai anunciando o produto. O que você acha, Silvano? Tá com o microfone desligado, Silvano. No final, a gente faz as perguntas aí. No final. Tá. Então, nós vamos falar agora do X-Buster. Tá? O X-Buster, depois do NX-Cap, ele também é o meu queridinho. Esse daqui não falta para fazer exercício de academia, porque ele dá uma explosão muito grande, né? Melhora o físico e o mental. Eu só não vou falar outra coisa, porque tem meninas na sala. Então, rima aí. Melhora física e mental e levanta outra coisa. Tá? Então, assim, o X-Buster, ele funciona muito por causa da taurina. Tá, gente? Então, a taurina, ela diminui a ansiedade. Sabe aquelas pessoas que são muito, muito ansiosas? Que a pessoa quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo e fica nervosa, fica ansiosa? A taurina vai ajudar muito nessa parte de ansiedade, tá? Então, a taurina, ela está presente no coração. Então, ajuda, deixa eu só aceitar aqui uma pessoa. Então, ela ajuda também o coração a funcionar melhor, ela ajuda os nossos músculos. Então, quando você faz uma suplementação de taurina, você faz esse tipo de melhora no seu corpo, tá? Então, ele evita a arritmia do coração quando você toma essa taurina. Então, os efeitos dele são fantásticos. As pessoas que têm problema de coração devem tomar taurina. Aí fala assim, aí a pessoa me pergunta, assim, mas a taurina, ela está no energético, por que não faz, não faz mal? Tá? Justamente por causa disso. Ela tem uma outra substância que tem dentro do nosso produto que vai balancear essa taurina, tá? Então, vai ajudar muito em quem tem problemas de coração. Ele é um anti-inflamatório natural, então dá para você ter esse tipo de tratamento. Quando você tem muita inflamação no seu corpo, você pode utilizar a taurina para esse fim, para trabalhar os anti-inflamatórios do seu corpo, vai combater os radicais livres. Então, melhora a memória, a concentração. Tem várias coisas aqui no X-Buster que a gente pode utilizar e eu vou destrinchar um pouquinho melhor para vocês, tá? Então, quando a pessoa está cansada, por exemplo, ela tem Alzheimer, depressão, todo tipo de problema de memória, de cabeça, você pode passar o X-Buster para o paciente, tá? Então, assim, ele ajuda no emagrecimento também, que ele acelera o metabolismo, ele dá força e explosão muscular. Então, aquela pessoa que vai na academia, eu não sei o nome, tá? Eu tenho uma academia, mas eu não sei o nome. A pessoa pega um peso e vai fazendo esses movimentos aqui durante 3 séries, por exemplo. Aí o professor chega no final e fala assim, vai, força, força. E a pessoa não consegue fazer esse exercício. Quando você utiliza o X-Buster, você começa a ter essa força, a ter essa energia para movimentar o músculo. Então, ele te dá força e explosão muscular, tá? Então, ele ajuda também como pré-treino, a pessoa que quer emagrecer, você pode utilizar antes de fazer a atividade física, que ele vai te dar uma força física e muscular. E você consegue fazer o exercício melhor durante a 1 hora lá de academia, então ele vai te ajudar também nisso, tá? Então, a vitamina C, ele também contém vitamina C. A vitamina C, todo mundo já sabe que ele é um antioxidante natural, ele combate radicais livres. Então, o pessoal que tem muita gripe, muito resfriado, a vitamina C ajuda também nisso, tá? E ela ajuda também para as mulheres e para os homens também, que eu faço tratamento para homens, na síntese de colágeno. Então, quando você produz colágeno, você precisa da vitamina C. Então, te ajuda muito nisso também. Então, o X-Buster, ele serve para várias coisas, justamente por causa dos antioxidantes dele. E nós temos o último produtinho dentro dele, que é o zinco.
O zinco, ele ajuda na parte de hormonal do nosso corpo. Então, se você tiver, por exemplo, produzindo testosterona, né, a testosterona, ela faz com que o homem fique mais viril, tenha mais força física. Então, quando você utiliza o zinco, ele ajuda nessa produção da testosterona. Tá? Então, quando você começa a utilizar o produto, o homem que utiliza, ele começa a ter mais virilidade. A mulher também, mas o homem, principalmente, ele começa a perceber isso. Às vezes, o homem ele não precisa fazer a reposição hormonal, e quando você utiliza o X-Buster, você percebe que tem uma melhora física e também na parte sexual, tá? Então, o X-Buster serve para isso também. Então, eu falei assim, um pouquinho dos produtos, eu falei um pouco rápido, né, para abrir para perguntas. E tudo que eu falei aqui, nós temos um vídeo específico para cada produto, por isso que eu falei um pouquinho mais rápido. E agora, quem quiser fazer perguntas, aí tá aberto aí para quem quiser conversar um pouquinho com a gente. Deixa eu ver aqui. Beleza. O Aldirene, você que queria fazer a pergunta? Oi, boa tarde. Boa tarde. Na questão do ozon leve ali. Duas situações. Eu, por exemplo, eu tenho meu intestino bem regulado. Funciona todos os dias. Posso tomar sem problema? Pode e deve. Porque lembra que eu falei das outras substâncias? Tudo que o nosso corpo, Valdirene, assim, hoje em dia a nossa alimentação não está saudável. Então a gente está com deficiência de alguns nutrientes. Então, quando você faz a suplementação com os produtos da Ozontec, você vai perceber que o seu corpo vai melhorar mais ainda. Às vezes você fala assim, meu intestino está funcionando legal. Só que tem algumas outras partes do seu corpo que não está funcionando. É você que está de óculos aí que eu estou vendo? Então, tá vendo? Se você utilizar a zeaxantina e a luteína, vai te ajudar muito na parte dos olhos. Eu só uso para perto, graças a Deus é só para ler mesmo para o celular. Para longe eu tenho que tirar, senão me atrapalha. Sim, então você pode fazer a suplementação que vai te ajudar. É que daí eu perguntei porque tem duas situações aqui em casa. Eu é tranquilo, né? E daí esses dias até a gente comentando aí sobre esse produto, né? Falaram que ele ajuda para quem tem problema de intestino preso, né? Daí que seria um problema da minha mãe e da minha sogra. Por causa das fibras. Né? Então, se seria bom para as duas situações e qual é a diferença entre uma e outra, né? Nós temos as fibras, então essas fibras vão ajudar muito no movimento peristáltico. Porque quando você não tem fibra, a água, quando você está lá no intestino, falta água e esse bolo fecal, ele fica muito duro. Então, quando o intestino faz um movimento peristáltico para as fezes sair, você faz muito devagar. Então, as pessoas ficam com o intestino preso. E quando você dá mais fibra para o seu corpo, o intestino ele puxa mais água e o bolo fecal fica mais leve. Então, você consegue evacuar melhor. Mas daí o problema é que a pessoa tem que tomar bastante água, né? Mas tem que tomar, né? Aí a pessoa... Aí o que o paciente faz, o cliente faz? Ele para de tomar água e toma 2 litros da pretona. O que vai fazer com uma pessoa dessa? Eu brigo, a minha mãe principalmente para tomar água é uma briga, eu xingo, né? Toma água, toma água, toma água. Né? Eu tomo bastante água, como bastante fruta, então é bem tranquilo, né? Mas ela é uma briga, né? Vocês sabiam eu esqueço de tomar água, mas não toma? Não tem sede, toma. Os mais velhos normalmente esquecem de beber água mesmo. Quando a pessoa toma um refrigerante, por exemplo, principalmente a pretinha, né? Para você eliminar aquela substância horrível no seu corpo, precisa de 30 copos de água. Sim. Então é difícil a pessoa tomar um copo de água, imagina 30. Não, até questão de refri, elas não são muito, né? A minha mãe, por exemplo, que ela gosta muito é água com gás, que eu também já disse que não é para tomar demais também, que também não é bom, né? Não é bom. Não é bom. O importante é tomar água natural, gente. Aquela água de barro também é bem legal, bem interessante. A pessoa compra aquela moringuinha lá, pode tomar tranquilamente. Então, na questão, para quem não tem problema, pode usar tranquilo, e para quem tem problema, pode usar também, mas ingerir bastante água para fazer um bom efeito. Sim, porque os produtos eles são reguladores, né? Eles são suplementos. Então, o que a gente falta em algum lugar, ele vai lá e suplementa. Não, então, é isso. Obrigada. Nada. Muita pergunta, eu chamo de novo. Gostou da apresentação? Sim, ótimo.
Eu falei bastante rápido para a gente poder abrir